vamos dizer que você fez a ultrassom, fez a mamografia, identificou um nódulo, identificou uma microcalcificação. Qual é o próximo passo? Quando Uhum, você vai decidir por um tipo de biópsia, outro tipo de uhum. biópsia? Quais são os tipos de biópsia que podem ser feitas, né? Quando que vai para um procedimento cirúrgico? Acho que isso são algumas dúvidas que o paciente às vezes tem, né? E que eu acho interessante a gente sanar. Uhum. Então vamos começar por quando decidir, né, fazer a biópsia. Então, a biópsia ela sempre vai ser realizada quando eu tiver alguma alteração, independente de que natureza, um nódulo, uma calcificação, uma assimetria na mamografia, que seja um BIRADS 4. Tá? Então, BIRADS 4, lembrando que o BIRADS é um sistema de classificação internacional e que é uma padronização. Então, a gente encaixota nas caixinhas do 1, do 2, do 3 de acordo com o grau de suspeição para câncer de mama. E o BIRADS 4A, aí nós temos até 10% de risco de ser câncer de mama, o BIRADS 4B de 10 a 50 e o BIRADS 4C de 50 a 90. E acima disso é BIRADS 5, que aí temos altíssimo risco de ser câncer de mama, aquela lesão, né, dada essa informação pelos critérios, né, as características da imagem. Então, sempre que você tem um BIRADS 4, tem indicação de fazer a biópsia da mama, mas, eventualmente, algumas pacientes, principalmente aquelas acima de 40 anos, que tenham nunca tiveram nódulos de mama e de repente aparece um nódulo BIRADS 3, depois dos 40 anos, um BIRADS 3, mesmo que tenha todas as características de benignidade, que é isso que é o BIRADS 3 mesmo assim eu biopsio. Porque é uma paciente que não tem histórico de ter nódulos de mama, né? A paciente que tem nódulo de mama, ela tem esse histórico, é uma faixa etária que vai acontecer ali, principalmente dos 15 aos 35 anos. E como o risco de ser câncer de mama acima dos 40, ele aumenta, né? Então, mesmo um BIRADS 3, eu biopsio. Eu solicito essa biópsia. Então, são essas as principais características. BIRADS 4 e BIRADS 5, ou uma lesão BIRADS 3 numa paciente numa faixa etária, de repente um alto risco ali que você fica na dúvida. E a forma que a gente faz é a core biopsy, que nós chamamos. O nome é esse nome chatinho, difícil de falar, core biopsy ou biópsia por agulha grossa. Estou enfatizando isso porque tem diferença para a tal da biópsia por agulha fina. Né? Uma é aquela agulha de injeção que você fica ali cutucando o nódulo e puxando numa pressão negativa, aspirando. A gente chama de PAF, punção aspirativa por agulha fina. A core biopsy não. Você precisa ali como é que é o nome? Da pistola específica, de uma agulha de 14 gauges, que é uma espessura, né? Mais grossa. Ela é mais grossa. Então, a agulha ela tem todo um sistema, uma gavetinha que você abre, tem um espaço lá dentro. Então, a agulha ela se projeta à frente, pega o nódulo e traz para dentro dessa agulha inteira, né? Então, a biópsia por agulha grossa é a mais comum empregada. Ela pode ser feita se a lesão for bem palpável, sem nenhuma forma de visualização, então direto ali eu sinto o nódulo pela minha mão e biopsio, mas na maior parte das vezes ela acaba sendo feita guiada por algum método de imagem, como a ultrassonografia de mamas, é a melhor de todas. Mas vai de acordo com como essa imagem é vista. Se eu vejo a imagem só na mamografia, eu tenho que fazer guiado pela mamografia, que a gente chama de estereotaxia. Então, a paciente se posiciona lá na mamografia, que tem a estereotaxia, e ali fica imóvel, uma biópsia um pouco mais difícil, mas super possível, né, de ser feita. E eles têm toda a técnica e acaba biopsiando a região das calcificações. A biópsia das calcificações, elas precisam sempre ser radiografadas para a gente ver na radiografia, nos pedacinhos da biópsia, as calcificações ali. Aí você tem certeza que você biopsiou o que você precisava, né? Para vir um resultado compatível. E o nódulo, guiado por ultrassom, você vê o nódulo e tira um fragmento ali. Existe também a biópsia por ressonância, no caso de não ser possível visualizar a alteração por nenhum desses dois métodos que eu mencionei anteriormente, mas é mais difícil. E a gente sempre escolhe o método mais fácil. Então, se for visto pelo ultrassom, sempre vai ser ultrassom, tá? Então, é um procedimento que vai anestesia local, com lidocaína, né? Faz um pequeno cortezinho, encontra o nódulo, coloca essa agulha e é retirado pelo menos 3 fragmentos. Certo. Tá? E ainda nós temos uma possibilidade que é a biópsia assistida a vácuo. Meio que erroneamente a maior parte das pessoas chama de mamotomia, mas na mamotomia é uma marca. Né? Existem outras marcas. O correto é BAV, que é biópsia assistida a vácuo. É muito parecido com a core biopsy, mas o aparelho, ele é um pouquinho diferenciado. É um aparelho maior, que vai fazer a mesma ideia da retirada,
Uhum. mas ele tira fragmentos maiores. Certo. E ela faz uma aspiração. Por isso que é assistida a vácuo. Ela faz uma sucção ali. Então, ao mesmo tempo que ela corta, ela aspira. Dessa maneira, a gente consegue biopsiar estruturas, lesões que são complexas. O que é isso? Cistos com nódulo dentro. Então, você tem uma bexiguinha ali de água líquido. Se você biopsia, fura, esse líquido pode espalhar. Você não sabe a natureza dessa lesão. Você não pode espalhar essa lesão. Então, a biópsia assistida a vácuo vai e consegue tirar ela inteira. E esse cisto, ele tem um nódulo dentro. Então, esse cisto com nódulo dentro é uma lesão complexa. Ou um microcisto suspeito, né? Então, você tira ela uma quantidade maior e aspirando. Então, não tem espalha esse contaminação. líquido, não tem contaminação. E aí, a gente consegue fazer a biópsia assistida a vácuo de estrutura de até 2 centímetros. E muitas vezes você nem precisa operar o paciente posteriormente. Outra indicação é na calcificação de até 2 centímetros. Porque aí você já diagnostica e também trata o paciente não precisa passar por uma cirurgia. Talvez, né? Vai depender dos resultados. Então, até 2 centímetros você consegue tirar a lesão inteira, dependendo do resultado anatopatológico, de margem, do que for, você já tratou o paciente não precisa passar por uma anestesia, por uma cirurgia, um corte maior, uma retirada maior de glândula mamária, entendeu? Preserva. Então, são essas as possibilidades. É. Só falando rapidinho da punção aspirativa, quando é que a gente acaba usando? A punção aspirativa, que é uma agulha fina que só aspira, a gente acaba utilizando nos cistos. Tem muita mulher que tem cisto de mama, que é uma bexiguinha de água, Mirades Cisto 2, simples. lesão benigna, mas algumas pacientes têm um cisto que cresce tanto, que incomoda, dói, e a gente acaba indicando a punção do cisto para alívio de sintomas. Certo. Lembrando que esses cistos eles podem voltar a crescer, por isso que não é feito de rotina, Rotineira, né? são cistos maiores mesmo, palpáveis e que realmente incomodam o paciente. E a gente acaba fazendo também, às vezes, na avaliação de linfonodos da axila. Porque como é uma área, a região da axila que tem muita vascularização, tem a veia axilar, dado ali a dificuldade, essa proximidade, o risco, né, de intercorrências no procedimento de biópsia, a gente faz a punção porque é um método mais seguro. Né? Então, quando você tem um linfonodo com alguma suspeição, você quer investigar, você faz a punção aspirativa para fazer uma investigação inicial desse linfonodo axilar. Certo. Então, bom, a gente vê a necessidade de você procurar um médico ou procurar um mastologista, no caso, né, com conhecimento, para saber quando indicar. Você vê que são várias indicações. Então, às vezes uma consulta que a gente acha que é uma consultinha, não, uma consulta envolve vários aspectos, né? E às vezes é nesse aspecto que a gente vai solicitar um exame aqui ou outro exame, né? Então é muito importante a gente, eu acho importante essas informações para o paciente entender tudo o que se passa com o médico naquele momento da consulta para, às vezes, indicar determinado procedimento, sim ou não. Porque às vezes ele vem, mas a minha mãe teve uma lesão na mama e fez só a biópsia. Biópsia não, uma punção fina. Mas na verdade não era um nódulo, podia ser um cisto, entendeu? Então, existem essas diferenças, entendeu? Então, por isso que é importante vir na consulta, né? Exatamente. E ter o bom profissional com você.